Bom, gente, então vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula e vamos gravar a parte 2 da nossa aula, o segundo vídeo, tá bom? Então, nessa segunda parte da aula, nós vamos falar sobre o período do terror e a reação termidoriana, certo? Em outras palavras, nós vamos falar no que aconteceu, nas coisas mais violentas, no momento em que mais foram assassinadas pessoas nessa Revolução Francesa e como isso terminou. Qual foi a reação que pôs fim a essa matança, a esse banho de sangue que acontecia na França durante a Revolução Francesa. Então, primeira coisa, vamos só relembrar um pouquinho o que a gente falou no primeiro vídeo. Terminamos dizendo que depois da morte de Marat, grande instabilidade, certo, se instaurou na França, certo? E Robespierre ganhou muito mais poder assumindo o comando do Comitê de Salvação Pública, certo? Então, à frente do comitê, Robespierre começou a implementar e a colocar cada vez mais violência como uma manobra política à Revolução Francesa. Em setembro de 1793, ele conseguiu criar e apoiar uma lei que chamava de Lei dos Suspeitos. Qualquer pessoa que fosse considerada suspeita, certo, de ser contra a Revolução, contra a República, era presa e era condenada à morte pelo Comitê de Salvação Pública. E essa morte, normalmente, ela era pela guilhotina, em praça pública, como um traidor, certo? Isso fez com que Robespierre acumulasse mais poderes em si, se tornando o grande líder e o grande mandante, o manda-chuva, o chefão durante esse período republicano em que os jacobinos estiveram no terror, certo? Só para vocês terem uma ideia, nesse período, os girondinos que foram presos e foram capturados na tomada do poder pelos jacobinos, eles foram todos assassinados na guilhotina, certo? Todos eles foram condenados como traidores da França e acabaram sendo guilhotinados, acabaram morrendo pela guilhotina, a mando de Robespierre, que os considerou suspeitos disso. Em outubro de 1793, certo? O Tribunal Revolucionário continuou as execuções, certo? Além disso, gente, a partir de outubro, passou a ter uma fase revolucionária com algumas medidas políticas que até então não tinham sido tomadas. Durante a Revolução Francesa, muitos nobres que tinham terras fugiram da França, com medo de morrer. Aí o que aconteceu? Essas pessoas que foram mortas, que fugiram, eles deixaram a terra. Então essa terra, por lei, certo? Por ordem do tribunal revolucionário que Robespierre havia montado, foram confiscadas, foram tomadas e passaram a pertencer à República, ao governo, certo? Não só isso, certo? Também medidas como a abolição da escravidão nas colônias aconteceram. Então, em todos os territórios, seja na África, seja na América Central, seja na Ásia, que a França tinha colônias e que tinha escravos, esses escravos foram libertados, certo? Foram tornados em livres nessas colônias, certo? Prejudicando assim as elites, os nobres que viviam nessas colônias e que tinham esses escravos, tá bom? Em dezembro do mesmo ano, em 1793, certo?
dentro dos próprios jacobinos, em meio a tantas mortes, em meio a tanta violência, em meio a tanto derramamento de sangue, começou a acontecer algumas divergências, certo? Robespierre, tendo o apoio da maior parte dos jacobinos, queria continuar matando todo mundo que dissesse não à revolução. Outros, dentro dos jacobinos, passaram a ter uma postura mais moderada, dizer, não, vamos com calma, vamos matar todo mundo, não, vamos com calma, vamos parar essa matança, certo? O principal líder desses jacobinos que queriam o fim das matanças era Danton, certo? Que, junto com Marat e Robespierre, um dos 3 principais líderes dessa revolução. Só que, como Robespierre tinha bastante poder e ele tinha o apoio dos jacobinos, ele conseguiu convencer os jacobinos, certo? E em março de 1794, certo? 4 meses depois, apenas 4 meses depois, ele convenceu os jacobinos que esses jacobinos que eram moderados, que queriam o fim da matança, que estavam contra as execuções feitas na guilhotina, deveriam ser considerados traidores também e deveriam ser executados. Então, centenas de jacobinos, pessoas do time dele, do grupo deles, que haviam apoiado Robespierre, agora estavam sendo executadas. Dentre eles, nós temos o padre Roux, que era um grande líder revolucionário, Hebert, que era parceiro de Marat, o mais sanguinário, né? E Danton, um dos líderes. Todos, junto com seus seguidores, foram presos e guilhotinados. Gente, virou um verdadeiro mar de sangue. Robespierre estava louco, insano. Qualquer pessoa que discordasse da forma como ele pensava, ele mandava para a guilhotina, ele mandava para a execução. Robespierre se tornou um perigo ambulante. Qualquer um que discordasse do que ele pensava iria acabar sendo executado, ia perder a cabeça, ok? Só que Robespierre deu azar. Robespierre ficou doente. Ficou dodói. E a doença dele foi tão grave que ele teve que ficar em casa, no leito, em sua cama, por quase 2 semanas. Ele ficou adoentado, ou adoençado, como meu avô dizia antigamente, né? Fulano tá meio adoençado. Pronto, Robespierre ficou doente. Enquanto Robespierre estava fora do prédio onde funcionava o Comitê de Salvação, os grupos mais conservadores começaram a tramar um golpe, certo? Começaram a articular uma maneira e perceberam que Robespierre era um perigo. Hoje ele é meu amigo, mas e se amanhã eu discordar alguma coisa dele? Ele vai mandar me matar. Então perceberam que era importante tirar Robespierre do poder. E o mesmo Robespierre que mandou centenas e milhares de pessoas para a guilhotina, ele foi aprisionado e foi executado na guilhotina, certo? Junto com ele, seus seguidores, os sans-culottes, também foram executados. E chegava ao fim, na França, o período do terror, ok? Então, com a morte de Robespierre, com a morte dos seus seguidores, os sans-culottes, o período do terror chegava ao fim. A matança, o derramamento de sangue, onde milhares de pessoas morreram, chegava ao fim. Só para você ter uma ideia, gente, tinha dias que chegavam a ser executados na guilhotina mais de 1.000 pessoas. Não dava nem tempo de limpar a guilhotina. A pessoa era colocada na guilhotina toda suja de sangue das execuções anteriores,
certo? Tinha virado um mar de sangue. Qualquer pessoa que dissesse qualquer coisa contrária a Robespierre morria. Ok? Tem um ditado que diz, né, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eis aí o destino de Robespierre, morto na própria guilhotina que ele mandou matar muitos. Quando Robespierre foi morto e que os jacobinos foram retirados do poder, eles resolveram montar um diretório. Esse diretório, quem comandava esse diretório eram 5 homens que haviam sido escolhidos, certo? Por meio do voto, ok? Então foram escolhidos por meio do voto 5 homens que iriam governar o diretório. Só que isso aconteceu por muito pouco tempo. Por quê? Com os jacobinos fora do poder, com a violência deixada de lado, com as execuções não acontecendo mais, o que é que aconteceu? A nobreza, aqueles homens ricos que estavam na França, organizaram um golpe, tomaram o diretório e iriam instaurar novamente a monarquia na França. Só que isso não aconteceu. E aí entra em cena, né, a figura de Napoleão Bonaparte como um grande líder militar que vinha se destacando na batalha, defendendo a França das invasões dos exércitos que foram montados pelos reis vizinhos que queriam invadir a França. Ele havia ganhado muito poder e muito prestígio defendendo a França. Se tornou o general mais famoso da época, porque estava defendendo a França contra exércitos maiores, estava conseguindo vencer as batalhas, certo? Então ele conseguiu suprimir essa revolta, certo? E conseguiu retomar o poder na França. Em troca, a população francesa, os líderes da revolução, decidiram que quem deveria ficar no poder agora seria Napoleão Bonaparte, certo? Então, recapitulando, período do terror, período onde mais morreram pessoas na França durante a Revolução Francesa. A reação termidoriana é o golpe que aconteceu no dia 9 do mês Termidor, que matou Robespierre e tirou os jacobinos do poder. Não tinha falado dessa forma, né? Não tinha deixado bem claro. Então vou repetir para vocês. A reação termidoriana, que ele diz aqui, foi o golpe organizado pelas elites tradicionais que matou Robespierre, tirou os jacobinos do poder e queria reinstaurar a monarquia na França. Só não conseguiram porque Napoleão Bonaparte interveio com o exército e conseguiu pôr fim nessa manobra. Ok? Então, nosso conteúdo de hoje para aqui. Dúvidas? Não entendeu? Me procura no Zap que eu vou tirar a sua dúvida. Não deixa de perguntar, porque o que você não entender, eu estou aqui para ajudar. Ok? Tchau, tchau. Grande abraço e nos vemos logo em seguida.